Olá, sabe aquelas manchetes de jornal sobre uma gigante da tecnologia comprando uma startup por bilhões? Sim, claro. Ou duas montadoras que de repente viram uma só. Exato! Hoje a gente vai, abrir o capô e ver a mecânica por trás disso, usando material bem denso sobre contabilidade avançada. Vamos decifrar o manual de instruções para construir, avaliar e mostrar um império corporativo para o mundo. Uhum, Nossa missão é entender a linguagem do poder por trás dos balanços, explorando os pronunciamentos CPC 15, 18 e 36. exatamente. E essa linguagem é fascinante, né? Não estamos falando só de debitar e creditar. Não mesmo. A gente está falando das regras que definem o que é controle, de como se coloca um preço numa promessa de lucro futuro, e de como se pega, assim, um emaranhado de empresas e se apresenta ao mundo como uma coisa só, coesa e poderosa. É isso. Entender isso é entender como o jogo corporativo é jogado. E principalmente como o placar é contado. Ok, então vamos começar pelo lance mais comum no tabuleiro. Uma empresa comprando outra. É o que o material chama de combinação de negócios no CPC 15. A gente pensa logo numa mala de dinheiro trocando de mãos, mas as fontes mostram que é bem mais complexo que isso, não é? Muito mais. O pagamento ou a contraprestação, como diz a norma, pode ser em dinheiro, claro, Aham. mas pode ser também com a empresa compradora emitindo as próprias ações, assumindo dívidas da empresa comprada ou, em alguns casos, pode nem haver pagamento. Como assim sem pagamento? Às vezes o controle é transferido por meio de acordos contratuais, sabe? O que importa, o gatilho para tudo isso, é uma empresa obter o controle sobre outra. Entendi. E uma vez que o controle é obtido, a contabilidade tem um roteiro para registrar essa peça, o chamado método de aquisição. Pelo que eu vi, são 4 passos bem definidos. Identificar quem compra, quando compra, o que está comprando, mas o 4º passo parece ser o mais subjetivo de todos. É onde entra o tal do goodwill. Você tocou no ponto central. Os 3 primeiros passos são mais técnicos, digamos. Certo. Identificar o adquirente, a data da aquisição e mensurar os ativos e passivos da adquirida a valor justo. Mas o 4º passo, reconhecer o goodwill, é onde a contabilidade deixa de ser uma ciência exata e vira uma arte, quase uma aposta. Gostei disso, porque goodwill soa como um valor meio fantasma. As anotações o definem como ágil por expectativa de rentabilidade futura. Como se mede a expectativa de alguém sem ser puro achismo? Essa grande questão, né? A empresa está, na prática, dizendo para o mercado: olha, o valor justo de todos os prédios, máquinas e dívidas dessa empresa é X. Mas nós pagamos X mais Y. Aham. Porque acreditamos que a combinação dos nossos negócios vai gerar uma mágica, uma sinergia que ainda não existe no papel. O goodwill é a monetização dessa promessa. A fórmula é o quanto você pagou a mais do que a sua fatia no valor justo dos ativos e passivos que identificou. Ok, deixa eu ver se entendi. O material faz uma distinção importante entre goodwill e mais-valia. A mais-valia é um valor escondido, mais real, que já existe no ativo, por exemplo, um imóvel que está no balanço por 1 milhão, mas o mercado sabe que vale 1,5. Isso. Esses 500 mil são a mais-valia. Já o goodwill é um valor que se paga por algo que nem sequer está no balanço. Tipo, a marca forte, a equipe talentosa, a promessa de sinergia. É isso. É exatamente essa a diferença. E ela é crucial, porque o tratamento contábil depois da compra é completamente diferente. Como assim? A mais-valia que está ligada a um ativo concreto como o imóvel vai virar despesa ao longo do tempo através da depreciação, sabe? Acompanhando a vida útil daquele imóvel. Certo, faz sentido. Já o goodwill, por ser uma promessa, ele não desgasta, não é amortizado. Em vez disso, todo ano a empresa é obrigada a fazer um teste, o chamado teste de recuperaçabilidade, para ver se aquela promessa ainda faz sentido. Ah, então a promessa é testada anualmente? Exato. Se a sinergia não aconteceu e o valor se perdeu, aí sim ela registra uma perda. Entendi. Mas e o contrário? E se uma empresa é uma negociadora espetacular e consegue pagar menos do que o valor justo dos ativos? Isso acontece?
Acontece. É raro, mas acontece. A norma chama isso de compra vantajosa, ou antigo goodwill negativo. Compra vantajosa, gostei do nome. Pois é. Nesse caso, a lógica se inverte. A empresa não registra um ativo intangível. Ela registra imediatamente uma receita no resultado. É como ganhar na loteria, um ganho extraordinário que é reconhecido na hora. Nossa, a empresa fez um negócio tão bom que já pode registrar como lucro? Basicamente isso. Ok, então se a compra de uma empresa é o casamento corporativo, as fontes também falam de outras formas de relacionamento. Essas reorganizações societárias parecem ser as diferentes maneiras de, tipo, arranjar a família. É uma ótima analogia. A transformação, por exemplo, é a mais simples. É como mudar o status no cartório. Boa. A empresa era uma limitada, uma LTDA, e vira uma sociedade anônima, SA. Mas o CNPJ é o mesmo, a entidade é a mesma. Ninguém morre, ninguém nasce. Tá, e a incorporação, pelo que entendi, é como um organismo que engole o outro. A empresa A incorpora a B. A B some do mapa e a A fica maior, assumindo tudo da B. Perfeito. A mais B é igual a um A maior. Já na fusão, a coisa é diferente. Não é um organismo engolindo o outro. Seria como dois seres que se unem para criar um terceiro, totalmente novo. Ah, Se A e B se fundem, ambas desaparecem e nasce a empresa C, que é a herdeira de tudo das duas. E as anotações trazem um detalhe aqui que parece estratégico: a fusão indireta. O que seria isso? Uma fusão mais discreta. é uma jogada mais sofisticada. Em vez de A e B se extinguirem para criar C, elas continuam vivas com seus CNPJs. O que acontece é que uma nova empresa C é criada, uma holding, que passa a controlar tanto A quanto B. A grande vantagem, como o material aponta, é que se A e B tinham, por exemplo, benefícios fiscais ou licenças importantes, Elas podem manter isso. exatamente, elas podem manter esses benefícios, já que tecnicamente não deixaram de existir. É uma forma de unir as operações sem perder vantagens individuais. Faz todo sentido. E para completar os arranjos de família, temos o divórcio corporativo. Imagino que seja para isso que serve a cisão. Exato. A cisão é um movimento oposto. Uma empresa decide fatiar seu patrimônio e transferir uma ou mais partes para outras empresas, que podem ser novas ou já existentes. Certo. Se a empresa original transfere tudo e se extingue, a cisão é total. Se ela transfere só uma parte e continua operando, só que menor, a cisão é parcial. É a ferramenta usada para vender uma divisão, focar no negócio principal ou organizar o patrimônio de um grupo. Interessante. E isso me leva a uma pergunta. Todas essas estruturas que falamos, fusão e incorporação, têm a ver com ter ou não o controle total do negócio. Mas e quando a empresa não quer o controle total? Quando ela compra uma fatia grande, digamos 20 ou 30%, mas não o suficiente para mandar em tudo sozinha. Como a contabilidade enxerga esse tipo de poder mais sutil? Essa é a transição perfeita para o CPC 18. A gente sai do mundo do controle e entra no território da influência significativa. A regra de bolso que as fontes trazem é a dos 20%. A regra dos 20%. Isso. Se você tem 20% ou mais do poder de voto, presume-se que você tem essa influência. Mas a palavra-chave é presume-se, não é uma certeza. Ah, então não é só sobre o percentual de ações. De forma alguma. Você pode ter 15% e ter influência por ter um assento no conselho de administração ou por ter o poder de vetar decisões importantes. Entendi. Ou, por outro lado, você pode ter 25% e não ter influência nenhuma, porque outro acionista tem os outros 75% e te ignora completamente. O que a norma busca é a capacidade real de participar das decisões, não de controlar sozinho. Certo. E quando essa influência existe, a forma de contabilizar o investimento muda completamente. Entra em cena o tal do método de equivalência patrimonial, o MEP. Como isso funciona na prática? É um método muito mais vivo, mais dinâmico que o normal. Funciona assim. Primeiro, você registra o investimento pelo quanto pagou por ele, o custo. A partir daí, a mágica acontece.
A mágica. Sim. A cada período, o valor desse investimento no seu balanço vai aumentar ou diminuir na exata proporção da sua participação no lucro ou prejuízo da empresa em que você investiu. Se a investida lucrou 100 milhões e você tem 30%, Seu investimento no balanço cresce em 30 milhões. exato. E você reconhece esses 30 milhões como receita no seu próprio resultado. Entendi. O seu investimento espelha o desempenho da outra empresa. Mas aqui tem um ponto que as anotações destacam com letras maiúsculas, como uma grande armadilha: dividendos. No MEP, receber dividendos não é receita. Isso parece contraintuitivo. Por quê? É contraintuitiva, mas a lógica é impecável. Pensa assim, você tem uma laranjeira, que é a empresa investida. Ok. O MEP reconhece o seu ganho quando as laranjas, que são os lucros, crescem e amadurecem na árvore. O dividendo é só o momento em que você vai lá, colhe algumas dessas laranjas e as leva para sua cozinha. Nossa, que analogia ótima. A fruta já era sua, sabe? Você só mudou de lugar. Então, celebrar o dividendo como uma nova receita seria como comemorar porque a laranja chegou na cozinha, sendo que o ganho de verdade foi ela ter nascido na árvore. Exatamente. Contabilmente, quando o dividendo é pago, você debita o caixa, porque o dinheiro entrou, e credita a conta do seu investimento, reduzindo o valor dele. Afinal, uma parte do valor da laranjeira As laranjas que eu colhi... saiu de lá. É por isso que o mantra nas anotações é tão enfático. No MEP não existe receita de dividendos. Essa receita só aparece no método de custo, para investimentos pequenos onde não há influência. Perfeito, a laranjeira selou o entendimento. Agora que vimos como se compra o controle e como se exerce influência, chegamos ao grande final: como mostrar o império inteiro para o mundo. É aí que entra o CPC 36 e as demonstrações consolidadas. A ideia é apresentar a controladora e suas controladas como uma coisa só, um único gigante. Sim, o objetivo é mostrar a força econômica do grupo como um todo. E a palavra que define se uma empresa entra ou não nesse retrato de família é, de novo, controle. Sempre o controle. Sempre ele. Mas o conceito de controle hoje, como as fontes explicam, é bem mais robusto. Ele se apoia num tripé. Primeiro, ter poder sobre a investida, que é a capacidade de dirigir as atividades que realmente geram retorno. Certo. Segundo, ter exposição a retornos variáveis, ou seja, o seu pescoço está em jogo, seja para ganhar com os lucros ou perder com os prejuízos. E qual é o terceiro pé desse tripé? É a ligação entre poder e retornos. Você precisa ter a capacidade de usar o seu poder para afetar os seus próprios retornos. Não basta ter o poder, você tem que poder usá-lo em seu benefício. Entendi. Não é só ter a chave do carro, é poder dirigir para onde você quer ir. Perfeito! Ter mais de 50% das ações com voto ainda é um indicador mais forte. Mas a análise hoje vai muito além disso. Ok, definido quem está dentro do grupo, imagino que não seja só somar as planilhas de todo mundo. O material fala muito em eliminações. É um tipo de limpeza nos números? Exatamente. É uma limpeza crucial para não contar a mesma história duas vezes. Primeiro, você elimina o investimento que a controladora tem na controlada, contra o patrimônio líquido da controlada. Se não fizer isso, você estaria somando o mesmo patrimônio duas vezes no balanço final. Depois, você elimina as transações internas. Se a controladora emprestou dinheiro para a controlada, o grupo não deve nada a ninguém de fora. Do ponto de vista consolidado, é como se o seu bolso direito devesse para o esquerdo. Essa dívida some. E o mais interessante, talvez, seja a eliminação dos lucros de negócios feitos dentro do grupo que ainda não chegaram ao consumidor final. Ah, isso é fascinante. É como se o grupo empresarial vivesse numa bolha. O dinheiro pode trocar de mãos várias vezes lá dentro. Uma empresa do grupo vende para outra com lucro, que vende para uma terceira com mais lucro ainda. Mas nada aconteceu de verdade para o mundo lá fora. Nada. Para os investidores, nada aconteceu de verdade até que aquela bolha seja furada e o produto seja finalmente vendido para um cliente real, alguém de fora. Só nesse momento o lucro do grupo é considerado realizado. Uma curiosidade que eu encontrei nas fontes.
Lucros dentro do grupo são eliminados, mas prejuízos devem ser considerados. Isso parece meio pessimista. Isso é um reflexo direto do princípio da prudência, que é um pilar da contabilidade. Ele diz, basicamente, para você se preparar para o pior. Então, perdas prováveis, mesmo internas, já são reconhecidas. Enquanto os ganhos só quando forem certos e realizados com o mundo externo. E tem um último ajuste vital: mostrar a parte do império que não é sua. A participação dos acionistas não controladores. Ah, sim. Se eu controlo uma empresa com 80% das ações, os outros 20% pertencem a outras pessoas. Como isso aparece no balanço do império? Esses 20% do patrimônio da controlada precisam ser mostrados de forma bem clara e separada no balanço consolidado. Fica dentro do patrimônio líquido total, mas numa linha específica, participação dos não controladores, para garantir a transparência. Total transparência. Mostra para o acionista da empresa-mãe o tamanho do grupo, mas também deixa claro qual fatia daquele todo de fato pertence a ele. Então, que jornada? Começamos com a decisão de comprar uma empresa, passamos pelo cálculo de um valor intangível como o goodwill, vimos as diferentes formas de reorganizar as peças no tabuleiro. Aprendemos a medir o poder da influência e, por fim, vimos como se pinta o retrato final de todo o império corporativo. É uma jornada que realmente mostra que a contabilidade não é só um registro do que aconteceu. Ela é uma ferramenta ativa que define a realidade econômica, né? Com certeza. As regras que a gente discutiu sobre como avaliar uma promessa, sobre como reconhecer um lucro, sobre como apresentar um grupo, moldam a percepção de valor e de poder que o mercado, os investidores e a sociedade têm sobre essas gigantes. E isso nos deixa com uma reflexão. As fontes mostram repetidamente que, na hora de comprar uma empresa, seus ativos e passivos são medidos pelo valor justo. Mas valor justo, por definição, não é um fato. É uma estimativa. Exato. É uma avaliação que envolve premissas, modelos e muito julgamento. O que levanta uma questão importante para se pensar. Ao ler as demonstrações financeiras de uma grande corporação, que parte daquela história é um registro de fatos concretos e transações que ocorreram, e que parte é uma narrativa cuidadosamente construída sobre premissas, estimativas e julgamentos contábeis. Onde termina a fotografia e onde começa a pintura? Exatamente essa a questão. Onde termina a fotografia e onde começa a pintura?